Olá, bem-vindo aqui à nossa primeira aula, né? Hoje nós vamos discorrer a respeito de quanto tempo, uma pergunta, né, que foi feita nas redes sociais, e por alguns clientes também, dos meus clientes que têm esse tipo de dúvida. Quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas da rescisão do contrato? Veja bem, o prazo, né, a partir do término, tem de contar a partir do término do contrato de trabalho, independente do tipo de aviso prévio que vai ser, se vai ser indenizado ou se vai ser trabalhado, é de 10 dias corridos. Né? E quais são as consequências do não pagamento nesse prazo? Quando existe o atraso, né, no pagamento da rescisão, o empregador ele é multado. Tem uma multa, que é a multa do 477 da CLT. O que diz o 477 da CLT? Vamos lá? Bom, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidas nesse artigo. Veja bem, o artigo diz o quê? Que tem de ser pago em 10 dias. O que vai acontecer se não pagar? O empregador terá de arcar com a multa do 477, que é mais um salário mínimo, mais um salário, perdão. Agora, veja bem, esse salário não é o salário, deixa eu tirar isso daqui, não é o salário líquido, é o salário bruto, né? Atente-se, o valor da multa é equivalente ao salário base, é o seu salário base. Se você ganha 1.800, se você ganha 2.000, se você ganha 1.212, que é o salário mínimo, você receberá esse valor, tá? Multa do 477. Quando a empresa paga a verba rescisória no prazo estipulado pelo artigo 477, caso ocorra atraso do salário. Tá ok? Vamos para a próxima dúvida? Vamos lá. A próxima dúvida é assim: o empregador é obrigado a dar intervalo do almoço? Veja bem. Para os trabalhadores com jornada, né, superior a 6 horas, é obrigatório, no mínimo, 1 hora de almoço. Acima de 6 horas. Né? O intervalo poderá ser diminuído através de negociação coletiva, né, desde que respeite o limite mínimo de 30 minutos. Ok? Vamos lá? Aqui. A legislação diz o seguinte: nas jornadas que excedam 6 horas diárias, o empregador é obrigado a dar um intervalo mínimo de 15 minutos aos seus empregados quando a duração do trabalho ultrapassar 4 horas consecutivas, ok? Vamos dar uma olhadinha no artigo 71. O que diz o artigo 71? Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para o repouso ou alimentação, que será no mínimo de 1 hora, salvo o acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Tá ok? Não poderá exceder 2 horas. Não excedendo 6 horas do trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Tá? Vamos dar uma olhada no artigo 5º, no parágrafo 5º, perdão. Os intervalos expressos no caput, que é no texto do artigo principal, né? Os intervalos expressos no caput poderão ser fracionados quando compreendidos o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo. Então, essas regras só poderão ser aplicadas se estiver estipuladas no acordo coletivo, certo? Bom, a próxima dúvida é o seguinte: um dos nossos seguidores das nossas redes sociais perguntou: doutor, o empregado que possui faltas injustificadas, ele perde o direito às férias? Bom, as faltas injustificadas no período aquisitivo, que nós temos o período aquisitivo e o período de gozo. Aquisitivo funciona da seguinte forma: quando você é contratado, comecei a trabalhar, ótimo. O primeiro ano é um período aquisitivo, você vai ganhar o direito a férias.
No próximo será o período de gozo. Então, as faltas injustificadas no período aquisitivo a que você vai adquirir o direito às férias, elas podem sim influenciar até para perder suas férias. Vamos lá. De 0 a 5 faltas está no artigo 130 da CLT, tá ok? Vamos lá? Ó, vamos aqui. As faltas injustificadas no período aquisitivo podem diminuir os dias de feriado, de férias do empregado. Se você tiver de 0 a 5 faltas, anote bem isso aí, mas você vai poder fazer as anotações aqui. E com certeza, qualquer dúvida, você só consultar novamente, tá? De 0 a 5 faltas, 30 dias corridos de férias. De 6 a 14 faltas, 24 dias corridos de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias corridos de férias. De 24 a 32 faltas, 12 dias corridos de férias. Tá ok? Vamos dar uma olhada no que diz o nosso artigo 130 da CLT. Após a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, no período aquisitivo, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Né? As proporções que nós acabamos de dizer. Agora, um negócio bem interessante, parágrafo 1º para parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte: é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço, pelo decreto 1535 de 1977. O parágrafo 2º diz o seguinte: o período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Se você estiver trabalhando e você foi para férias, aquele tempo de férias é computado como dias de serviço. Né? Computará, caso para aposentadoria, para outros fins, como dias de serviço. Tá ok? Bom, continuando ainda a falar sobre férias, vamos falar um pouco quanto à definição dessas férias. Quem define a data das férias do empregado? É o empregador quem define, não o empregado. Muita gente pensa, eu vou definir. Não, quem define é o empregador. Claro que ele tem de respeitar, tá, o período de gozo, mas ele pode estipular uma data para que você, a partir dessa data, possa iniciar o período de gozo das suas férias. Veja bem, pode ser, nesse caso, combinado com o empregador, qual seria melhor, tanto para ele como para você, para que nenhum tenha prejuízo, tá ok? Por exemplo, em caso de férias de criança, né? Eu quero viajar com a família, então isso é interessante você, já no período aquisitivo, né, combinar com o empregador como vai ser o seu período de férias. Tá ok? Vamos lá. Segundo o artigo 134 da CLT, vamos dar uma olhada? As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período de 12 meses, subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Vamos lá? Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Veja bem, agora teve um problema, teve uma modificação em 2017 com a reforma trabalhista que modificou alguns pontos da SLT. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vou pegar aqui uma canetinha. Em 2017, a Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista, mais conhecida como reforma trabalhista, inseriu e alterou diversos pontos da consolidação das leis de trabalho. O que é isso? CLT, conhecido como CLT. Entre as novas regras, um dos principais destaques em relação às férias anuais, com a alteração das possibilidades de parcelamento, quer dizer, antigamente, que só poderia, só em casos excepcionais concedidos 2 períodos, um dos quais não poderia ser inferior a 10 dias, agora ocorreu com a mudança da legislação, da 13.467 de 17, algumas mudanças que eu vou expor para vocês aqui. Vamos lá? Diversas foram as mudanças das férias na reforma trabalhista. As férias podem ser fracionadas agora em 3 períodos, antes era só 2, lembra? O pagamento das férias pode ocorrer de acordo com o fracionamento. Se for até em 3, as férias podem ser pagas em 3 vezes, tá? As férias coletivas mantêm as mesmas regras, tá ok?
Menores de 18 anos e maiores de 50 passam a recair sobre as mesmas regras, sem limitação. Antigamente tinha uma diferença, tanto pessoas de 18 anos como maiores de 50 anos eram diferenciados a concessão dessas férias. O início das férias não pode iniciar em até 2 dias antes de feriados e finais de semana. Entende? O início das férias, vou repetir, não pode iniciar em até 2 dias antes de feriados e fins de semana. Ok? O empregado continua a poder vender as suas férias e requisitar o abono pecuniário. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui que aconteceu depois da reforma. Bom, vamos aqui. Depois da reforma. O parcelamento de férias foi permitido e legalizado na forma da legislação trabalhista, como nós verificamos um pouquinho, agora há pouco, né? Em parágrafos anteriores. Pode ser feito em até 3 vezes, isso já foi dito. Uma deles deve ser em mais de que 14 dias e os demais mais de que 5 dias corridos, entendeu? Antigamente, como é que funcionava? Antigamente, vamos lá, era não inferior a 10 dias. Agora, um deles deve ter mais de que 14 dias. Geralmente eles dão só 15. E os demais serão em 5 dias corridos. O trabalhador é quem deve escolher o período em acordo com a empresa, mas todos devem usar após o período aquisitivo, ou seja, dentro do período concessivo. O que eu falei antes é quando você está no período aquisitivo, é bem interessante que você converse com o seu empregador, né? E para estipular a melhor forma, né? Que agrade o empregador e que agrade você. Chega num comum acordo. O acordo é sempre bem interessante no caso dessas relações contratuais, tá? Relações de trabalho. Bom, vamos continuar. O trabalhador é que deve escolher agora o período, né? Em acordo com a empresa. Né? Não adianta só ser interessante para o empregado, tá? Quanto ao pagamento das férias, será feito de acordo com o fracionamento, como eu disse antes, né? Sendo pago até 2 dias antes do início de cada período. Então, 2 dias antes do período concessivo, né? de gozo, perdão, 2 dias antes é interessante que o pagamento seja realizado, tá ok? O parágrafo 3 foi inserido no artigo 134 da lei da 134 da CLT, determinando ser proibido iniciar qualquer dos períodos de férias em data que antecede até 2 dias de feriados ou finais de semana. Isso nós falamos um pouquinho assim, tá ok? Bom, então, fique atento. Né? É bom sempre conversar com o empregador e chegar a um comum acordo. E interessante que isso seja feito no período aquisitivo, quer dizer, quando você está adquirindo o direito, para quando chegar no período de gozo, você já está tudo estipulado quando vai ser as férias, como vai ser as férias, se vai ser dividido em 3 períodos, em 2 períodos, ou se vai ser as férias num período só, que é bem interessante, tanto para você como para o empregador. Né? Continuando a falar sobre férias, outra pergunta interessante que vem de alguns dos nossos seguidores, pergunta o seguinte: o empregador pode obrigar o empregado a vender as férias? Não, né? Como? Vamos ver aqui. Ó, não, é a opção do empregado vender as férias, limitado até 1/3 dos dias, tá bom? Você pode vender as suas férias? Pode, mas até 1/3 do período que você vai ter de férias, tá ok? O abono pecuniário, que na prática é a venda de parte do período de férias, é permitido pela legislação trabalhista já há muitos anos, né? E muito pode ser usado pelaquele funcionário que precisa de dinheiro por alguma razão pessoal. De repente você quer, sei lá, adiantar, pagar as dívidas, algumas dívidas que surgiram, comprar uma geladeira nova, ou viajar, juntar um dinheiro para comprar uma passagem para viajar no período de gozo, entendeu? Então, esse você pode ver com o empregador, né? Para que você possa vender esse período. Veja bem, limitado até 1/3. Tá? Bom, a decisão sobre vender as férias é do empregado, é sua.
pode converter até um terço desse período de descanso, tá ok? Essa regra está descrita onde? No artigo 143 da CLT. Vamos dar uma olhadinha no 143? Um minutinho aqui. Ó, vamos lá, artigo 143. Eu vou escolher uma vermelho. Vermelho não, azul. Essa regra está descrita no artigo 143. O que diz o 143 da CLT? Vamos lá? É facultado ao empregador converter um terço do período de férias a quem tiver direito ao abono pecuniário no valor da remuneração que lhe será devida nos dias correspondentes. Quer dizer, ele vai poder vender um terço das tuas férias, né? E esse valor corresponde a um terço. Está bem claro, tá ok? O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Veja bem, vou falar de novo. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? Aquele que você vai adquirir o direito às férias, tá ok? Bom, aí trata-se como no segundo, o parágrafo 2º fala sobre as férias coletivas, né? Tratando de férias coletivas, a conversão a que se refere esse artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato, o seu sindicato, tá? Da respectiva categoria, independente de requerimento individual, a concessão do abono. O dispositivo desse artigo não se aplica aos empregados sob regime de tempo parcial. Vamos continuar? Bom, quanto às férias, né? Sei que é um mundo, né? Os dispositivos que falam sobre as férias, mas está aqui. Basicamente é isso, né? As perguntas que me fizeram sobre as férias. E assim, se você quiser saber um pouco mais, deixa lá nas nossas redes sociais, deixa lá no nosso Instagram, né? Nós temos o WhatsApp, depois eu vou disponibilizar nosso WhatsApp, que você pode mandar uma perguntinha por lá, uma dúvida, de repente a gente faz um textinho, faz um vídeo e disponibiliza para todos, tá ok? Ou deixa aqui no curso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula, até mais!